Agora, curvasse a sua cabeça por um instante, falasse, pedisse revelação da parte do Senhor. Talvez você tenha passado por situações muito desagradáveis, mas hoje, à luz da palavra de Deus, você vai sair dessas situações sendo guiado pelo Espírito para aquilo que é bom e que Deus tem para a sua vida. Pai, no nome de Jesus, abra os nossos olhos nessa noite. Dá-nos luz e revelação, Senhor. Sabemos que a Tua palavra, ela vem para nos edificar, para nos consolar, mas também para nos exortar. Fala o nosso coração nessa noite, Jesus. Fala através do Teu Espírito. Arda no nosso coração a Tua doce e poderosa palavra. Em nome de Jesus, remova escamas que nos impedem de assistir tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nessa noite nós queremos contemplar mais uma vez do Teu favor, da Tua glória e da Tua bondade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Quando você vê o livro de Jó, dá até uma sensação ruim. Quantos aqui já leram o livro de Jó? Se você não leu, quantos aqui pelo menos já ouviram falar a respeito de Jó? Cara, olha como Deus o via. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A Bíblia fala que ele era um homem justo, íntegro, reto. Sabe, alguém que é declarado justo por Deus, e apesar de tudo isso, passa por situações, extremamente difíceis, complexas. E muitas vezes ficamos confusos até em explicar por que ele passou por essas situações. Por que alguém que é considerado como homem justo passa por situações como essa? A Bíblia fala que nós somos justos. Nós somos justificados pelo Senhor. Mas, mesmo sendo justos, passamos por situações difíceis, que a olhos naturais não conseguimos enxergar solução. Talvez uma enfermidade, ou uma dívida, ou um conflito familiar, ou alguma situação no seu casamento. E muitas vezes você não consegue ter luz de Deus. E aí é que está um grande perigo, de você, que passa por determinadas situações, entrar na justiça própria. Espera aí, Senhor, eu sou uma pessoa muito boa. Por que eu tenho passado por isso? Provavelmente você já foi em algum velório e tem lá, um ente da pessoa morre, e aí escutamos a seguinte frase: tanto bandido no mundo, tanta gente ruim, por que Deus foi levar logo essa pessoa que é tão boa? Quantos já ouviram isso? Inúmeras vezes. E aí, a culpa acaba sendo de quem? De Deus. O grande problema nesse livro aqui é que a culpa acaba sendo de Deus. O grande problema é que, ao passarmos por determinadas situações, culpamos a Deus. Senhor, mas eu sou dizimista fiel. Eu sou ofertante fiel. E olha só como está a minha vida financeira. Olha o que eu tenho passado. Isso é justiça própria. Isso acaba entrando na justiça própria. É quando você tira toda a culpa e coloca em alguém. Então, Jó, ele passou por situações extremamente complexas.
E para complicar a situação, vêm os seus amigos para dizer que a sua situação era consequência de um pecado. Veja bem, olha o que a Bíblia fala lá no verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura debalde Jó debalde teme a Deus? Verso 10: acaso não o cercaste com a tua sebe, a ele e a sua casa e tudo quanto tem? Obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenderás as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Meus irmãos, é uma situação que às vezes você fala: gente, mas Satanás esteve lá diante de Deus. Bom, você precisa entender que naquele tempo, Satanás ele tinha escritura de tudo ainda. Sim ou não? Precisou que Jesus viesse. A Bíblia fala que ele foi lá no inferno e tomou das mãos do diabo. Ele não tem esse acesso. Ele tinha uma autoridade por conta que o homem havia dado a ele. Mas Jesus veio como homem e requereu isso de volta. Ele comprou de volta aquilo que já lhe pertencia. A palavra fala que ele nos redimiu. Redimir fala comprar de volta aquilo que já era seu. Então hoje, Satanás ele vai lá diante de Deus checar os seus servos? De maneira nenhuma, eu não creio nisso. Eu não creio porque hoje o Senhor tem nas suas mãos a nossa posse de volta. Eu pertenço a Ele. E nem um fio de cabelo cai da minha cabeça se Ele não permitir. E ninguém me arrebatará das suas mãos, diz o Senhor. E os seus olhos estão fitos em mim. Sabe? Eu sou amado de Deus. Mas eu acho interessante aqui que o próprio Satanás via que Deus é um Deus de amor, de cuidado e de provisão. E o Senhor o cerca com a sua sebe. Você é cercado por Deus com a sua sebe, com o seu cuidado. Você é mimado, protegido, preterido do Senhor. Nunca se esqueça o quanto você é amado por Deus. Significa, irmão, que antes de alguém vir e tocar em você, ele vai ter que tocar em Deus primeiro. Você é protegido pelo Senhor em todas as instâncias. Os olhos do Senhor estão com você. E aonde você põe as suas mãos é abençoado, porque a bênção já reside em você, visto que você é morada do Altíssimo, templo do Espírito Santo, cheio de Deus. Pastor, mas por que de fato eu passo por determinadas circunstâncias então? É o diabo, pastor. Irmão, eu nem lembro que ele existe. Eu não fico andando aí, dando crédito a diabo, a demônio. É claro que eu não vou, deixar de vigiar. A Bíblia fala que eu devo vigiar. Isso é o que a palavra do Senhor fala. Eu não vou sair da minha casa e vou deixar a porta aberta. Eu não vou ignorar os desígnios de Satanás. Mas eu nem lembro que ele existe. Você trancou sua casa lá, você está pensando: nossa, será que vai entrar ladrão? Ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Nem lembro.
porque eu sou guardado do Pai, eu sou guardado do Senhor, Ele me cerca com a sua sebe, Ele me cerca com os seus cuidados. Deus sempre tem coisas boas para mim. Estava dando aula agora no cursão, falando com os irmãos. Falei, você não já observou, não sei quanto a você, que nós somos atacados no domingo, vai chegando domingo à noite, ser atacado, na seguinte questão: segunda-feira é amanhã vence o boleto, amanhã vence isso, amanhã é aquilo outro, isso e aquilo outro. E aí o que acontece? Você não tem como pagar, você não tem como resolver. E a sua segunda-feira já começa cheia de tribulação e vai até no final. Não é essa vida que Deus tem para nós. Nós estamos aqui no domingo, que é o primeiro dia da semana, entregando as primícias ao Senhor. E a palavra fala que quando nós entregamos as primícias ao Senhor, todo o restante é santificado. Então essa é uma semana santa, abençoada, santificada na sua vida. É uma semana de experiências sobrenaturais. Mas, veja bem, e quando essas coisas acontecem, Deus mesmo declara que Jó era homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Mesmo que você seja alguém justo, presta atenção, não significa que não haja mais nada para ser tratado em sua vida. Mesmo que você seja alguém separado, amado, cercado com a sebe do Senhor, não significa que você não vá ser tratado em uma área. Por que nós somos tratados? Porque Deus nos ama. Quando o seu filho pequeno faz algo de errado, você deixa para lá. Você trata, você corrige, você disciplina, em amor. Aquele que ama sempre vai disciplinar em amor. Às vezes com uma palavra, às vezes com uma exortação, mas nós somos tratados com o objetivo que venhamos avançar. Então, nós somos justos, mas nós passamos por tratamentos em Deus, irmãos. Qual é o objetivo? Que você venha crescer, que você venha amadurecer, que você tenha experiências. Então, nós passamos por esses tratamentos. Agora, o obstáculo número 1 que Deus procura remover nas nossas vidas é a justiça própria. Você crê que o pecado já foi removido na sua vida? Você ainda é pecador? Sabe? Nós falamos isso aqui semana passada. Sugiro que você ouça a palavra lá na internet. Eu não sou mais pecador. Posso pecar, mas é um acidente. Eu não ando no intuito para pecar. Como nós demos o exemplo aqui do motorista. Você não sai com o carro procurando um poste para bater nele. Mas pode acontecer por uma questão de acidente. Então não quero entrar nesse mérito agora. Eu quero entrar no mérito seguinte, que a justiça própria impede o agir de Deus nas nossas vidas. Quando nós andamos debaixo da justiça própria, nós de fato perdemos. Nós precisamos admitir que Deus nos disciplina. Mas é preciso esclarecer que Ele é o nosso Pai. E não nos disciplina com acidentes de carro, enfermidades ou praga. Você acha que Deus vai te disciplinar colocando uma doença no seu filho? Você acha que Deus vai te disciplinar com um acidente de carro? Com a sua casa caindo? Com alguém morrendo? Que imagem é essa que você tem de Deus? Deus não disciplina seus filhos dessa maneira.
Deus sempre disciplina seus filhos em amor. Sempre com vida, nunca com morte. Você está me entendendo? Deus disciplina com vida, nunca com morte. Mas a Bíblia fala que ele perdeu tudo quanto tinha. A Bíblia fala que os seus filhos morreram. Pastor, foi Deus? Não, não foi Deus. Falo para você, Deus não disciplina seus filhos dessa maneira. Deus é um pai de amor. Precisamos ver que na história de Jó, o diabo estava agindo. Mas Deus deseja trazer luz ao problema da justiça própria de Jó. Muitos enfatizam o ponto central de Jó é a sua capacidade de continuar sendo fiel a Deus apesar das suas tribulações. Provavelmente você já ouviu palavras assim. O diabo disse que Jó só era fiel porque ele era abençoado. Meu filho, eu mesmo sendo infiel, eu sou abençoado. Mesmo na sua infidelidade, o Senhor te abençoa. Olha só. Não, pastor, eu não sou fiel nos dízimos. Então eu não sou abençoado. Com maldição sois amaldiçoado. Pois é, mas e onde Cristo fala que Ele tomou todas as maldições? Então sobrou algum ainda para você? Que todas as maldições Ele tirou da sua vida. Mas Ele deixou alguma lá para você lembrar. Então não são todas, são algumas maldições. Veja bem, todos nós temos a oportunidade de mostrar ao mundo espiritual que amamos o Senhor, mesmo quando não compreendemos as circunstâncias. Se as bênçãos fossem tiradas, iria blasfemar. Paulo diz o seguinte, que ele era alegre tanto na escassez quanto na abundância. Ontem eu estava conversando com os irmãos e estava falando a respeito disso. Estava ministrando um congresso de homens. Eu falei, sabe por que às vezes você passa lutas? Financeira, acho que a pior luta para o homem é a financeira. Você quer tirar a paz do homem, é murchar a carteira dele. Por que eu passo por isso, pastor? É porque Deus quer te ensinar a ser feliz, tanto com a carteira cheia, quanto também com a carteira vazia. Porque a sua alegria não pode estar condicionada a uma carteira, a uma conta bancária. Aí, acabou o dinheiro, acaba a sua alegria, acaba o seu sono, acaba a sua paz. É desse jeito? É assim que funciona? Se é assim que funciona, então prepara, Deus vai te ensinar. E aí esse tempo às vezes demora, até você aprender a dormir sem dinheiro. Porque vai chegar um momento que o cansaço vai ser tão grande, que você vai ter que dormir. E Deus é longânimo, Ele é paciente. Mas precisa disso, irmãos? Não, não precisa. Nós passamos por essas situações para aprendermos a alegrarmos no Senhor e não em coisas, bens ou circunstâncias. A nossa alegria está em uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Posso ouvir um amém? A Bíblia nunca diz para considerar o sofrimento de Jó, mas sim o seu fim. Foi como ele terminou. E durou a vida toda? Não, foram alguns meses só. A tribulação ela tem um tempo. O deserto ele tem um tempo. A luta tem um tempo. Não são eternas. Eterna é a alegria, eterna é a salvação, eterna é a presença, eterna é o Espírito em você. E por que tribular por coisas passageiras então? Ah, pastor, você está falando isso porque você nunca viveu essas coisas, né? Não, meu filho, estou vivendo. Falei, quando eu fui chamado ao ministério, sim, Deus estava precisando demais de mim. Era o último refrigerante gelado do deserto, né? Só pode. A última bolacha do pacote de biscoito, só. E eu falei para Deus o seguinte, tudo bem, Deus, eu vou ser pastor, mas com uma condição.
Tadinho. Eu imagino Deus perguntando: qual é, filha, a sua condição? Eu nunca vou ministrar uma palavra de oferta na vida. Põe para outro, põe para o pastor Ederson, mas para mim não. E outra coisa, Deus, eu vou adquirir todas as coisas primeiro para depois eu ir. Para ninguém falar. Falei aí, ó, andando de carrão, né, pastor? Isso é do dízimo dos irmãozinhos, né? Essa roupona boa aí, né, pastor? Sei de onde veio. Irmão, tudo que eu tenho hoje, tudo, eu não me recordo de algo que não tenha sido ganhado ou que tenha sido vindo da igreja. Tudo. Até o pneu do carro. O Luciano estava junto, ganha o pneu do carro. Tudo, tudo. Sabe? Então, veja bem, mas quanto tempo demorou isso? Ah, meu filho, eu vou falar para você, pelo menos 10 anos. Mas precisa? Não! Isso é orgulho, isso é justiça própria. Isso é justiça própria. Esse tempo atrás, uma prima chegou para mim, e aí, primo, você que é o tesoureiro lá da igreja? Tem uma vaguinha lá para mim? Falei, tem. Sabe nada, inocente, deixa eu ser. Estou te vendo aí, ó. Presta atenção, irmãos. Deus, de fato, Ele tem sempre o melhor para nós. Deus quer ver os seus filhos maduros. Deus quer ver os seus filhos não olhando para coisas, mas olhando para o autor e consumador, que é Cristo. O autor e consumador da nossa fé é Cristo. Então, o primeiro capítulo, você vai ver que Jó lhe oferece sacrifícios. Mas por que ele oferece sacrifício? Porque ele estava oferecendo porque temia que tivesse algum pecado. Muitos não conseguem avançar porque ele fica examinando a si mesmo. Nossa, será que eu pequei? Será que eu não dizimei? Será que foi porque eu não fui à célula aquele dia? Ah, é porque eu falei para Deus que eu ia ler a Bíblia o ano todo e está acabando o ano. Eu nem passei do primeiro capítulo de Gênesis. O que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta de ler a Bíblia agora? Faltam menos de 2 meses para o final do ano. Eu não consegui em 10, eu vou conseguir em 2. Aí Deus vai me castigar. Quantos aqui nunca ouviu isso? Menino, não faz isso não. Porque se você fizer, Deus, pode falar alto aí. Deus castiga. Deus é bom. Graças a Deus que já aprendeu que Deus é bom. Mas a maioria desses radical velho aqui, aprendeu foi o contrário, Clarice. Pergunta o radical velho que está do seu lado aí, ó, do seu pai. Cuidado, menino, porque senão Deus castiga. E aí você cresce com a imagem que Deus é um Deus mau, que Deus é um Deus que pesa a mão, que Deus é um Deus que joga praga, que Deus é um Deus que mata, que destrói, que arruína, se você não fizer como Ele quer. Como disse a Clarice, Deus é bom. Glória a Deus por esses radicais kids aqui, ó. Porque já estão aprendendo a verdade desde a terra infância. Já estão aprendendo que Deus é bom, Deus é sempre bom, Deus é o Deus provedor, Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que sara, Deus é o Deus que opera, Deus é o Deus que faz, Deus é o Deus que é sempre conosco, Deus é um Deus que nunca nos abandona, Deus é um Deus que nos supra em todas as instâncias. E é por isso que você é abençoado por causa desses meninos. Quer falar que muita coisa que tem lá na sua casa não é por causa deles? Talvez a televisão boa que você tenha é por causa dos seus meninos. Eles oraram e ganhou. Às vezes você estava morando numa casa ruim, mas os meninos começam a orar, de repente abrem uma porta de uma casa melhor para você. Você está andando naquele carro lá que só vive no tranco, e os meninos começam a orar. Meus meninos, eles é duro, você vai andar com os irmãos aí, eles andaram num carro que tinha televisão atrás. Não, primeiro foi num carro com ar-condicionado, meu não tinha. E um calor violento, eles entraram no carro com ar-condicionado, geladinho,
E ele falou, papai, eu quero um carro desse. Eu falei, como, menino? Nós vamos orar e Deus vai dar. E você não é de ver que Deus deu o carro com ar-condicionado para eles? Só que nesse intervalo eles andaram num outro carro que tinha televisão atrás, nos bancos atrás. Eu falei, papai, eu quero um carro que tem televisão. 4 televisão. Foi 4 por quê? Uma para mim, uma para Letícia, para a mamãe e para o senhor. Eu falei, não, papai, não tem jeito de assistir televisão não, filho. Como é que eu vou assistir televisão e dirigir? Não tem jeito. Então tá bom, vou orar por 3. Pode orar. E aí o Senhor abriu a porta do carro com ar-condicionado. E aí quando eu estou lá fechando negócio com o irmão, ele tinha uma loja do lado que vende acessórios. Ele falou, pastor, por que você não põe um DVD para os meninos? Tem aqui uns de encosto. Ele não sabia de nada. Com DVD, por que você não põe? Aí eu falei assim, eu já ia repreender na hora, né? Falei, rapaz, já com essa dívida para pagar o carro, ainda mexer com esse negócio aqui, é outro carro esse preço. E aí quando eu já ia falar que eu não tinha dinheiro, o Senhor falou comigo na hora. Falei, esses foram os meninos que pediram. Resumo, o som já foi pago há muito tempo e o carro eu estou tentando pagar até hoje. Deus é bom. Deus é bom. Muito bem, meus irmãos. Tudo evidentemente veio do maligno. Mas precisamos sempre nos lembrar de que Deus não é o nosso problema. Ao final de tudo, Jó queria colocar o problema em Deus. A culpa em Deus. Deus queria expor o problema da justiça própria de Jó. Creio que a disciplina de Deus sobre os seus filhos permanece ainda hoje. Mas não creio que os crentes do Novo Testamento passem pelas mesmas tribulações que Jó passou. A Bíblia fala que a tribulação que hoje eu e você passamos, ela é leve e momentânea. Ela é pequena e rápida. Quantos estão aqui comigo? Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender de que Deus, Ele é sempre bom. O inimigo não tem mais nada para reivindicar diante de Deus. Depois você lê Apocalipse 5. Ele não tem mais nada, porque tudo que ele poderia reivindicar, Cristo já pagou na cruz do Calvário por mim e por você. A obra já está consumada. Todo escrito de dívida que um dia existiu, já foi paga pelo Senhor. Aquela promissória que ele poderia chegar requerendo algo de você, o Senhor já fala, já está pago, já está consumado. Quantos estão aqui comigo? Sabe, nós precisamos compreender, e eu quero encerrar, até mais por causa do nosso tempo, a respeito dos amigos de Jó. Os 3 amigos de Jó vieram inicialmente para confrontá-lo, mas no fim Jó diz que eles eram confortadores miseráveis. Por quê? Porque às vezes as pessoas vêm, em vez de trazer uma palavra de consolo, traz peso e condenação. Às vezes a pessoa vê você passando por uma situação, e ela vem na boa intenção para tentar te ajudar, e ele chega lá para você e fala, irmão, você podia orar. Você podia orar. Será que não é algum pecado oculto aí na sua vida, não? Você podia orar. Será que... Tem quanto tempo você não devolve o seu dízimo? Você podia orar. Porque será que não tem alguma coisa que você não está escondendo e que você não falou, não? Como é que você fica numa situação dessa? A sua fé, ela é ativada... ou é um balde de água fria jogado sobre a sua vida? Ué, a situação que estava ruim, piora. Porque vem a culpa, a condenação. Fala, Senhor, eu sou servo de Deus, eu sou crente. Mas olha só, está tendo enfermidade na minha casa, eu estou passando por essa luta. Sabe, o carro está com busca e apreensão, e coisas terríveis. E aí você começa
a meditar, a pensar na palavra do seu amigo lá. Falei, não, realmente deve ter alguma coisa errada. Não, eu vou olhar ali no meu cartão, eu devo ter deixado de entregar um dízimo. Ah, lembrei. Em 2005, em janeiro, eu não devolvi meu dízimo. É por isso, é a maldição que está vindo. É com maldição sois amaldiçoados. Só pode ser isso. Quero dizer para você que você foi justificado, nenhuma maldição há sobre a sua vida mais. Sabe, irmãos, queria que os servos preparassem a ceia. Eu quero só falar rapidamente acerca dos 3 amigos de Jó. Veja bem, os argumentos dos amigos de Jó não necessariamente errados, mas eles apenas foram aplicados na circunstância errada. Nós precisamos ter sabedoria ao lidar com determinadas situações, irmãos. Foram aplicados a Jó da forma errada. A verdade dita no momento errado, fora do contexto, não é a melhor coisa. Você tem que aprender a saber, a falar para as pessoas da maneira certa e na hora certa. Primeiro amigo de Jó aqui era o Elifaz. Elifaz representa experiência, simboliza experiência. Eliafaz, argumenta com base na sua experiência. Muitos, quando você chega numa situação difícil, ele fala o seguinte para você: olha, eu já passei por isso, mas deixa eu te falar, eu estava com a vida torta naquela época. Hoje não, hoje eu estou certo, mas naquela época eu estava agindo de forma errada, e por isso a mão do Senhor pesou sobre a minha vida. Será que não é o mesmo que está acontecendo com você? Experiência. Só que a experiência, às vezes, ela, na hora errada, ela traz peso, culpa. Olha, na minha experiência, eu acho que você deve fazer isso. Não, você não está aqui para dar o seu opinião. Você está aqui para falar aquilo que a Bíblia diz. A experiência cabe, né, você ter um testificar no seu espírito se você faz ou não. Aí você encontra crentes mais experientes. Já viu quando o novo convertido, cheio do Espírito, vem e quer pregar para todo mundo? Aí chega um crente experiente e fala para ele o seguinte: eu já passei por isso, eu sei o que é isso, mas logo passa. Isso aí é fogo de início. Logo vai passar. Eu sou um crente experiente, eu já tenho 20 anos de evangelho. Certa vez, acho que eu nem era casado ainda com a Ludmila, nós andávamos de mão dada. E aí chegou um casado experiente para nós e disse o seguinte: isso é só no início. Quero ver daqui a 5 anos, 7 anos. Pois é, nós já estamos há 15. E andamos de mão dada até hoje. E o carinho está aí a todo momento. Tanto é que meus meninos ficam lá, estou de olho, toda hora. Sabe? Então olha mesmo, varão, e aprende para quando você for ter a sua esposa, a maneira certa de tratá-la. Então, às vezes chega esses Eliafaz aí. O outro é o Bildade, que representa a tradição. O Bildade, ele argumenta a partir da tradição. Sabe, queridos, a tradição também é algo que pode te impedir de receber de Deus. Ah não, na minha igreja lá é feito desse jeito, nós já existimos há 400 anos, você quer mudar agora? Lá nós fazemos assim. Não, eu nasci nessa religião, vou morrer nela. Fala, não, você já morreu, porque religião é morte. Você já está morto, ninguém te contou. Então eu estou te contando agora, se você está na religião, filho, você já morreu. Nós estamos aqui no espírito de vida. Tudo que é vida, ele se move. Não tem um culto igual a outro. Não tem uma célula igual a outra. Porque o Espírito Santo, ele sempre traz o novo. Terceiro, é o Zofar, que
que representa o legalismo, o moralismo. Para a maioria das pessoas, a explicação para todos os tipos de problema é o pecado cometido. Quando você chega perto de uma pessoa tão certa, não te dá peso? Fala, não, eu nunca vou conseguir ser igual a ele. Olha só, esse homem é tão correto, ele não sai do trilho em nada. Não, ele já é salvo só pela sua retidão. O legalista, ele sempre quer exigir do outro a mais. Eu fiz, você tem que fazer também. Só que isso é justiça própria. E Deus não está aqui para andar na justiça própria. A justiça é de Cristo e ela já foi feita na cruz. Queria chamar os irmãos da ceia aqui. Enquanto os irmãos se põem. Pastor, o que é a justiça própria? Eu vou te dar alguns exemplos de justiça própria. Exigência e cobrança. Como eu tenho sido muito bom, eu exijo que os outros também sejam. Isso é justiça própria. Reclamação e murmuração. Eu sou bom, eu não mereço passar por isso. Eu mereço coisa melhor. Não, você não está entendendo, olha o tanto de coisa boa que eu faço. Eu não mereço passar por essa situação. Eu não mereço esse marido que eu tenho. Eu mereço coisa melhor. Eu não mereço essa casa. Eu mereço coisa melhor. Pois é, essa é a lei do merecimento. Isso cai na murmuração. Ingratidão. Eu não recebi o que eu mereço. O outro tinha obrigação de fazer ou dar isso para mim. Onde está escrito isso? Isso são sintomas de justiça própria. Não aceitar exortação também é justiça própria. Quem é ele para falar assim na minha vida? É mais errado que eu. Não tem autoridade nenhuma para falar. Isso é justiça própria. Rebeldia. Ninguém está qualificado para me liderar. Nesse lugar não tem nenhum tão bom quanto eu. Não tem nenhum que fala na minha vida. Não, aqui, o único que pode falar na minha vida é o pastor Azemar. E eu tenho minhas dúvidas. Para falar a verdade, é só o pastor Luiz. Tudo isso é justiça própria. Sabe, mas hoje, em nome de Jesus, isso vai acabar na sua vida, no nome do Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé. Pastor, quando foi que mudou a história de Jó? Sabe, a história de Jó mudou quando este passou a orar pelos seus amigos. É quando ele começou a reconhecer o outro. E ele saiu da justiça própria. Ele saiu do merecimento. Ele saiu do legalismo. Ele saiu da condenação. E ele começou a orar pelos seus amigos. Mas não foram esses amigos que vieram e trouxeram essas palavras contra ele? Sim. Mas o Senhor mudou a sua sorte quando este começou a orar pelos seus amigos. Sabe, a melhor coisa para você mudar de vida, filho, é quando você coloca o outro à frente. É quando você começa a ministrar na vida do outro. Ah, mas eu não estou conseguindo nem para mim. Pois é, experimenta orar pelos outros então. Comece a interceder pelos outros. Comece a ajudar os outros. Entra na casa da pessoa e vai orar por a família dela. Ah, pastor, mas o meu casamento está destruído. Pois é, vai lá e ora. Comece a interceder pela vida do outro. Comece a orar pelas pessoas. Você vai ver de fato a sua história mudar. Eu queria te convidar nesse instante a orar pela pessoa que está do seu lado antes de você pegar a ceia. Talvez você não esteja entendendo as situações que você tem vivido nesses dias. Mas hoje o Espírito Santo do Senhor vai trazer luz quando você passar a orar pelo outro. Quando você ora pelo outro, você se compadece. Uma das coisas que Jó pedia é que alguém intercedesse por ele, que ele tivesse um advogado. Mas hoje eu e você temos um advogado. A Bíblia fala que Jesus veio e ele viveu como homem,
Se ele viveu como homem, ele passou por tudo que eu e você passamos e temos passado. Todas essas lutas e crises que você passa, Jesus também passou. E hoje, a Bíblia fala que o Senhor está à direita de Deus e intercede por nós. Por que Ele intercede por nós? Porque Ele sabe exatamente o que você tem passado. Hoje Ele sabe o que você passou. Ele sente o que Jó sentiu. Ele vive a luta que você tem vivido. E ele chega para Deus e fala o seguinte: não, Senhor, eu sei o que ele está passando, não é fácil mesmo. Vamos favorecer ele hoje. Vamos mudar a história dele hoje. O Senhor está mudando a sua história nesse instante. Comece a orar. Eu sinto a presença, eu sinto a vida de Deus, eu sinto Deus mudando